No episódio anterior, Mimi fica surpreso com o poder do Cavaleiro de Andrômeda. Ele elogia a técnica de Shun, dizendo que o subestimou, e decide, enfim, usar o seu ataque mais poderoso, o Hacking de Cordas. Shun acaba sendo amarrado nas cordas da harpa de Mimi, o que causa sérios ferimentos a ele. Em seguida, Mimi começa a tocar sua melodia, e avisa que quando terminar, Shun perderá sua vida. Andrômeda tenta se libertar das cordas, mas não consegue de forma nenhuma. Shun está ficando inconsciente e Mimi está prestes a tocar o último acorde que irá esquartejar Shun. Mas nesse exato momento, as penas de Fênix cortam facilmente as cordas de sua harpa. Então, vemos a chegada de Ikki de Fênix, que chega para salvar seu irmão e assumir a luta contra Mimi de Bennett Nash. Dito isso, reunimos tudo o que você precisa saber sobre os Cavaleiros do Zodíaco, a saga de Asgard, Ikki de Fênix vs Mimi de Bennett Nash. Eu sou Gabriel Rodrigues. E eu sou Rodrigo Bernard, e você está no Anime Quiz. Então, já deixa aquele like para ajudar na divulgação, se inscreva no canal e bora pro vídeo! Com a chegada de Ikki, Shun explica que eles devem ajudar Saori antes do pôr do sol, derrotando todos os guerreiros deuses para coletar as safiras de Odin e chegar ao Palácio de Valhalla o mais rápido possível. Mimi diz que é uma perda de tempo e que eles não conseguirão derrotar ele. Então, Ikki avança para cima de Mimi, que ataca com sua técnica especial. Porém, Ikki é capaz de escapar dos ataques na velocidade da luz de Mimi, sendo o primeiro que consegue fazer isso com tanta habilidade, deixando Mimi impressionado. Ikki chega a comparar os golpes do Guerreiro Deus com a velocidade e o poder do Cavaleiro de Ouro de Gêmeos, enquanto se lembra da luta que teve na Batalha das 12 Casas, e percebe que só conseguiu escapar dos golpes na velocidade da luz de Mimi por já ter lutado contra a Saga de Gêmeos. Em seguida, Mimi usa sua harpa e faz a sua técnica de ilusão contra Ikki. Mas nesse momento, Shun diz ao seu irmão para que não ouça a harpa. Porém, Ikki aparentemente já estava sob o efeito da técnica de Mimi. Confiante da vitória fácil, Mimi concentra seu poder e ataca Ikki diretamente. E após a explosão, vemos apenas algumas penas da armadura de Fênix caindo. Para surpresa de Mimi, Ikki consegue escapar de seu ataque e revida com o ataque Ave Fênix, mas Mimi segura o ataque dele com uma mão. Mimi pergunta ao Ikki como ele conseguiu resistir às ilusões, e Fênix explica que também tem uma técnica similar chamada Golpe Fantasma de Fênix. Enquanto Ikki está lutando, assim como Shun, ele também não sentia o espírito de luta de Mimi, e nem qualquer ódio dentro dele. Os dois começam a elevar seus cosmos, mas no fim, Ikki recebe toda a energia e é arremessado contra uma parede. Porém, vemos que Mimi se feriu ao segurar o ataque Ave Fênix de Ikki. No Palácio de Valhalla, Hilda começa a ficar preocupada por Mimi ainda não ter vencido Andrômeda, pensando que talvez ele esteja tendo dificuldades na batalha. Mas Siegfried lembra Hilda que Mimi é filho de Folker, o guerreiro mais corajoso e poderoso que Asgard já conheceu. E ainda assim, Mimi eliminou o próprio pai, o que tranquiliza Hilda novamente. De volta à luta, Ikki tenta atacar Mimi, mas é impedido de acertar o seu alvo com apenas o toque de uma corda da harpa do Guerreiro Deus. Em seguida, Fênix começa a ser empurrado para trás, então é acertado em cheio pelo golpe de Mimi, que arremessa ele com brutalidade na parede. Ikki se levanta com dificuldade, mas Mimi continua atacando e Fênix percebe que o ataque está diferente do anterior, muito mais rápido e mais poderoso. Então, não consegue se esquivar e recebe novamente o golpe diretamente. Mimi explica que não há limites para sua técnica, e quanto mais forte for o seu cosmo, mais poderoso será o golpe na velocidade da luz. Ikki diz para Mimi que os ataques dele realmente são muito fortes, mas Ikki não sente uma vontade de matar no cosmo dele, enquanto Shun completa que talvez lá no fundo, Mimi não goste de combater e machucar as pessoas, e então Mimi revela seu passado. Ele conta que foi criado por seu pai, que era um poderoso guerreiro de Asgard, respeitado por todos, e obrigava ele a treinar de forma muito severa.
Mas um dia, Mimi encontrou um medalhão com uma foto dele como um bebê, junto a seus pais verdadeiros, e Folker revela que tirou a vida deles dois. Porém, ao perceber que tinham um bebê, adotou Mimi. Ao descobrir isso, Mimi eliminou Folker com um único golpe, e desde então, Mimi depositou toda a sua raiva em suas técnicas, se tornando muito poderoso e se mostrando calmo durante as batalhas. Então Ikki aplica o golpe Fantasma de Fênix, que permite ver as memórias verdadeiras de Mimi, escondidas há muito tempo. Mimi pensa que o que está vendo são ilusões, assim como as de sua harpa, mas Ikki explica que são suas próprias memórias, e nelas, Mimi vê que Folker não tinha a intenção de eliminar seus pais. Porém, ele foi atacado pelo verdadeiro pai de Mimi, e com isso, Folker revidou, e acidentalmente acabou finalizando tanto o pai quanto a mãe de Mimi. Mimi também se lembra que, na verdade, Folker foi um pai amoroso com ele e arriscou a própria vida para salvar Mimi. Enquanto isso, Ikki afirma que Mimi só fingia odiar Folker pelo medo de encarar a culpa que ele sentia por ter aniquilado ele, mas no fundo continuava amando ele. No entanto, Mimi finalmente mostrou toda a sua raiva e agora ele está determinado a destruir Ikki, por achar que ele brincou com seu passado. Ikki diz a Mimi que ele odeia a si mesmo por ter eliminado seu pai, e para se redimir do seu crime, deveria salvar Asgard da ira de Hilda. Irritado com as palavras de Fênix, Mimi mostra sua raiva e ataca Ikki mais uma vez, jogando ele novamente contra a parede. Por um momento, Mimi se lembra que Folker treinou ele porque sabia que ele seria escolhido como um guerreiro deus para proteger Asgard, e por isso fez um treinamento tão intenso e severo. Ikki se levanta dizendo que o golpe de alguém que esconde seus próprios sentimentos nunca teria efeito contra ele. Então, Mimi eleva seu cosmo e ataca, mas Ikki consegue se esquivar e contra-ataca com um poderoso soco no rosto de Mimi. Ao se levantar, Mimi utiliza sua técnica, mas Ikki contrapõe com seu Ave Fênix, causando uma explosão onde os dois são atingidos. Por fim, Mimi decide utilizar o Hacking de cordas, e assim consegue prender Ikki. Ele começa a tocar as cordas de sua harpa, o que começa a destruir a armadura de Fênix lentamente, enquanto causa muita dor ao Ikki, deixando ele sem reação. Mas quando Mimi está prestes a eliminar Ikki, as correntes de Shun sentem a vontade de matar no cosmo de Mimi e impedem que ele finalize a melodia, mas Ikki diz a Shun para não interferir na batalha dele. Quando Mimi está quase terminando a melodia final, Ikki queima seu cosmo ao máximo e atinge o sétimo sentido, conseguindo assim se libertar das cordas. Em seguida, mesmo ferido e com a armadura destruída, Ikki dispara e acerta o Ave Fênix em Mimi, após atingir mais uma vez o sétimo sentido. E além de derrubar o Mimi, consegue também destruir a sua harpa. Ikki diz que acredita em um futuro onde ele e seus amigos conseguirão viver em paz, e lutará por esse futuro. Mimi, disposto a acreditar no que Ikki disse, remove sua armadura de Bennett Nash, e enfrenta Ikki de Fênix uma última vez, para ver se o que ele disse é mesmo verdade. Então, ambos os guerreiros se atacam ao mesmo tempo. Ikki fica gravemente ferido, mas é Mimi que perde sua vida. Antes de partir, Mimi perdoa o seu pai Folker e diz que quando renascesse, gostaria de ser amigo de Ikki e Shun em um mundo pacífico. Além disso, ele confia a ambos o futuro de Asgard, mencionando que irá encontrar os seus pais e Folker no paraíso. Shun consegue a Safira de Odin e Ikki diz a ele para seguir em frente, em seguida cai inconsciente por exaustão na batalha. No Palácio de Valhalla, Siegfried e Cid sentem o cosmo de Mimi desaparecer e decidem enfrentar os cavaleiros. No entanto, Alberich de Maegres zomba da lealdade deles com Hilda e jura que ele mesmo vai destruir os cavaleiros, usando todos os meios disponíveis e inclusive será desalmado. Continua no próximo episódio. Separamos esses vídeos para você assistir agora, tenho certeza que vai gostar. E você, conhecia todos esses detalhes da luta de Ikki de Fênix contra Mimi de Bennett Nash? Deixe nos comentários e se inscreva no canal para mais vídeos como esse.